Olá, você acompanha mais uma vez aqui pela Rede Católica da Igreja o programa Sim à Vida, uma parceria dessa Rede Católica da Igreja juntamente com a Casa Provida Mãe Imaculada. Um programa que pretende trazer o valor da vida, ajudar-nos à reflexão sobre isso. E hoje nós vamos fazer uma reflexão. Nós vamos fazer uma reflexão sobre as falsas afirmações sobre o aborto. Para nos ajudar nessa reflexão, nós temos conosco aqui no nosso programa a doutora Isabela Mantovani. Ela é graduada em odontologia pela Unicamp, aluna de mestrado em saúde coletiva, também pela Unicamp, tem especialização em estratégia de saúde da família e saúde coletiva, especialização também em bioética. A doutora Isabela tem se apresentado também em debates nacionais, em nível nacional, sempre em favor da vida, defendendo esse dom maravilhoso. Seja bem-vinda, doutora Isabela Mantovani. Obrigada, padre. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essas afirmações, que são repetidas tanto, a gente vê na mídia, nas redes sociais, às vezes, falando que no Brasil tem 1 milhão de abortos, 1.500.000 abortos, E não é bem isso que acontece. De tanto falarem, parece até que é verdade, né? É isso mesmo. Mas antes de nós entrarmos um pouquinho no tema, uma curiosidade, que eu acho que pode ser curiosidade também para os nossos telespectadores. Você migrou da área de odontologia para a saúde pública. O que te levou a isso? Na verdade, padre, eu continuo, atuando também com odontologia na saúde coletiva, Durante a minha vida, uma coisa que sempre perpassou a minha história foi um amor ao ser humano, Eu sempre tive uma paixão pela pessoa humana. Então, desde pequena, eu sabia que eu ia cuidar das pessoas de alguma forma. Daí, a odontologia, ela surgiu na minha vida também por influência um pouco da minha irmã mais velha, que é dentista. Mas, na odonto, a gente consegue aliviar muito o sofrimento humano, Porque quem já teve dor de dente... Eu que eu diga. Dor de dente é uma coisa que ninguém merece nessa vida, Então, eu trabalho muito com isso, com alívio da dor. Então, eu sempre tive uma paixão por isso. E depois que eu me formei, eu prestei um concurso e entrei para trabalhar com odontologia na saúde coletiva. Mas qual não foi minha surpresa? Que eu me deparei com a estratégia de saúde da família, Que é um jeito de se organizar a assistência à saúde, uma equipe multidisciplinar. Então, é um jeito muito bonito de atuar, porque tem os vários olhares das profissões sobre a pessoa. Então, o dentista que conversa com o médico, com o enfermeiro, o agente de saúde, o auxiliar de enfermagem. E aí a gente faz o que a gente chama de clínica ampliada. Todo mundo coloca à disposição da pessoa os seus saberes. Então, daí a gente sai um pouco do nosso núcleo. Então, se eu posso chamar de migração, é um pouco assim, eu continuei fazendo o meu núcleo de atuação, mas eu adquiri o conhecimento de outras áreas, E uma delas é o conhecimento da epidemiologia, que daí é por onde eu fui enveredando os meus estudos mesmo, Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E entrou também aí a bioética. Sim. A bioética, em 2006, 2007, eu tive contato com o professor Dalton, da USP, de São Paulo. Hoje ele assumiu a cadeira de bioética mesmo, E aí eu comecei a fazer parte de um grupo de estudos com ele. Ele é uma pessoa fascinante, o professor Dalton. E depois eu fui fazer uma especialização, E quando a gente estuda bioética, a bioética personalista, que tem uma influência muito forte da antropologia personalista do São João Paulo II, na época cardeal, E, desculpa, o cardeal, sim, ele era cardeal Wojtyła. e ele era também o bispo de Cracóvia. Isso, e daí que ele começou a desenvolver, a antropologia personalista, tudo. Então, coloca a pessoa no centro de toda a discussão, Volta naquilo que era o teu desejo de servir a pessoa. Sim, tudo isso foi coincidindo na minha vida. E na bioética personalista, quando a gente começa a estudar, daí eu até vi que o professor Francisco Rasso veio, no programa. Ele esteve aqui no programa. Daí ele falou um pouco disso, que a dignidade da pessoa está na sua natureza, Aquilo que ela é, que já faz digna, não aquilo que ela faz, as decisões que ela toma, Então a pessoa, ela merece ser afirmada, ser respeitada, ser defendida pelo simples fato de ser pessoa. A bioética, doutora, ela, pelo próprio nome, de vida e ética, ou seja, o lidar com a vida, a questão moral e tudo mais, a bioética permite, então, um trânsito
em várias disciplinas para lidar com a pessoa humana. Sim, a bioética ela fala, a maioria das disciplinas, ela fala o direito, a medicina, todas as áreas de saúde, mas ela fala as famílias também, né? É importante que a família converse o que é o dom da vida e essas discussões da bioética, o aborto, a eutanásia, né? As pesquisas com os embriões humanos, tudo isso não faz parte só dos especialistas. Eles também têm o que acrescentar na discussão, mas isso faz parte da sociedade. Qual o tipo de cultura que eu quero para os meus filhos e para os meus netos, né? Então... Nos próximos blocos, que nós vamos entrar mais no tema a respeito das falsas ideias sobre o aborto, eu acho que a questão da bioética também, do utilitarismo da pessoa, é um campo também a ser bem... Temos que dar uma atenção especial, né? Porque daí tem várias linhas de bioética, né, Padre? Então tem mesmo a bioética que é mais utilitarista. Então a pessoa, o valor dela termina quando ela produz. Se ela deixa de produzir, então um paciente terminal, uma pessoa que tem uma doença grave e que não vai mais produzir muito para a sociedade, há quem defenda a eutanásia, porque é muito custoso mantê-la em cuidados paliativos, né? E também tem uma linha mais hedonista, né? Que a vida, ela vale a pena ser vivida se não tiver nenhum tipo de sofrimento. Então daí as pessoas não conseguem lidar com as doenças mais graves. E aqui entra também a questão dos bebês que têm síndromes, que não vão viabilizar uma vida longa. E uma vida prazerosa. Então é melhor que ele já seja extirpado no ventre da mãe, porque não se concebe uma vida de sofrimento, né? Exato. Nós tivemos um programa aqui, o telespectador vai se lembrar, tivemos aqui a doutora Filó, que entrou nessa questão do sofrimento das crianças, bem aquilo que você está dizendo. Vocês veem que nós vemos que essa questão da bioética é muito importante, porque dependendo do ponto de vista, o ser humano é valorizado ou não é valorizado. E a doutora vê assim que é um trabalho que dá para ser feito nessa linha da saúde pública, trazendo os valores da bioética. É um trabalho interessante. Sim, inclusive no meu TCC, né, da especialização, eu trabalhei isso, né, a bioética, ela no centro do ensino. Daí eu foquei mais na odontologia, né? Então o título do meu trabalho foi a odontologia, a habilidade técnica a serviço da pessoa, né? Então tudo a serviço da pessoa. A pessoa é sempre o fim das ações. Ela nunca pode ser instrumentalizada, nunca pode ser um meio das ações, é sempre o fim, né? O bem da pessoa. Bem na linha de João Paulo II, isso que a doutora Isabela está colocando para nós, a pessoa humana como o fim das ações, né? Não só João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco tem insistido, a economia deve servir em favor da pessoa. Esse primeiro bloco desse programa foi uma abertura, muito mais ainda, nós vamos entrar na questão das falsas afirmações sobre o aborto. A doutora Isabela vai trazer isso para nós. Nós vamos para um breve intervalo. Antes eu só quero dizer, você pode ajudar a manter essa obra, um programa como esse, ajudando na evangelização. Você pode ajudar aqui a Rede Católica da Igreja, por meio de padrereginaldomanzotti.org.br. O telefone 41 3221 6060. Um breve intervalo e já voltamos com esse assunto. O programa Sim a Vida está de volta aqui na Rede Católica da Igreja. Temos como convidada hoje a doutora Isabela Mantovani, ela que é mestranda na área de saúde coletiva. Doutora Isabela, nós vamos entrar agora nesse tema principal do programa, que tem um monte de afirmações vindo por aí a respeito do aborto. Nós sabemos de antemão que muitas delas são falsas. Vou até trazer uma afirmação aqui que a gente ouve bastante, que no Brasil ocorrem 1,5 milhão de abortos por ano. Ou seja, nós teríamos aí quase 2 milhões de pessoas sendo dizimadas por ano aqui no Brasil. Essa afirmação, doutora Isabela, ela corresponde aos fatos? Não, não tem como ela se respaldar na realidade, né? O que a gente precisa entender um pouquinho, padre, é que quem dá essa estimativa, né? Porque são institutos que são ligados a outros que desejam a legalização do aborto, não só no Brasil e no mundo, né? Porque existe uma agenda internacional que deseja a legalização do aborto.
Então eu posso citar aqui para o senhor 2 institutos que falam dessa estimativa, né? Um é o Instituto Alan Guttmacher, que ele é ligado àquela IPPF. Não sei se o senhor já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. Ela é conhecida como a grande multinacional do aborto, né? Ela tem várias clínicas de aborto aí espalhadas pelo mundo. E o Alan Guttmacher, esse instituto, ele é o braço da IPPF que faz as análises estatísticas. Nós estamos falando aqui de uma organização estrangeira, americana, IPPF, International Planned Parenthood Federation, que paga isso que você está dizendo para um outro instituto que realiza as estatísticas. Isso, é um braço dela, Um braço dela. Isso, que realiza as estatísticas e estima o número de abortos não só para o Brasil, né? Estimou para toda a América Latina, porque hoje o grande bloco que ainda resiste a essa agenda internacional é a América Latina, né? E aí até teve um grupo de epidemiologistas que ficou muito incomodado com essa estimativa quando eles falaram do número de abortos na Colômbia. E aí eles propuseram, esses epidemiologistas, uma outra fórmula de estimar o aborto, aí sim, baseado em estatísticas vitais. E é uma fórmula que pode ser reproduzida, porque o que acontece com esse método do Instituto Alan Guttmacher? Ele fala que a gente precisa pegar o número de internações hospitalares por aborto, isso a gente consegue no Brasil pelo próprio Ministério da Saúde, pelo DataSUS. Aí a gente consegue ver o número de mulheres que foram internadas por causa de aborto. E aí, aborto espontâneo e também aborto provocado. Tá, entra todos os tipos de aborto. Todos os tipos de aborto. E aí ele diz que tem que pegar esse número de abortos e multiplicar por 5. Né? Mas esse fator de multiplicação, ele nunca falou o motivo de ser 5. Nunca deu essa justificativa. E, na verdade, ele fez um método usando uma pesquisa, mas com uma amostra de conveniência. Ele pegou pessoas, já um viés de seleção teve nessa pesquisa. E foi isso que esse grupo de epidemiologistas que no Chile questionou muito, né? Inclusive, eles publicaram numa revista mexicana as verdadeiras estimativas de aborto para a América Latina. Que devem ter caído bastante. Muito. Para o senhor ter uma noção, o Instituto Alan Guttmacher para a Argentina estimou 446 mil abortos. Na estimativa epidemiológica, que é baseado em fatos que dá para a gente reproduzir, caiu para 16.336 abortos. Né? Menos 5%. Sim. 27 vezes a mais eles estimaram, né? E no Brasil eles falam isso. E um outro instituto que faz é o IPAS, né? Que ele foi fundado na década de 70 na Carolina do Norte e ele tem esse perfil de ensinar médicos como fazer aborto, treinar os médicos, e ele fala que a gente precisa pegar o número de internações hospitalares e multiplicar por 6, mas ele também nunca deu o porquê 6, né? Nunca justificou esse fator aí de multiplicação. Então, quando nós ouvimos o número de abortos no Brasil está chegando a 2 milhões, 1,5 milhão, desconfie dessas matérias, desconfie desses anúncios. Quem está promovendo isso, de onde vem e por quê, né? Nós vamos falar um pouco mais nesse programa, o objetivo de se chegar a esses números. Mas, doutora Isabela, então, dá para fazer uma estimativa sobre o número de abortos no Brasil? A gente consegue fazer, né? A gente faz realmente pelo número das internações hospitalares. Vai ser a principal fonte para estimar. E a gente sabe, padre, que mais ou menos de 20% a 25% das internações hospitalares são por aborto provocado. As demais, por aborto espontâneo. E teve uma pesquisa em 2010, que ela foi feita pela Universidade de Brasília, que chama Pesquisa Nacional do Aborto. E ela mostrou que para cada 2 mulheres que provocam o aborto, uma precisa de internação hospitalar. Então, daí, se a gente pegar um cálculo, por exemplo, em 2012, a gente teve mais ou menos 200 mil internações hospitalares no ano por aborto, todos os tipos. Daí, se a gente pegar 25% disso, a gente tem umas 50 mil. Mas, se a pesquisa nos mostra que para cada 2 mulheres que abortam, uma precisa de internação, a gente tem que multiplicar por 2. Certo. Porque só metade que chega ao hospital, né? Certo. Então, daí a gente tem aqui no Brasil mais ou menos uns 100 mil abortos clandestinos, né? Abortos provocados no ano. No ano. 100 mil comparado com 1,5 milhão, a diferença é enorme, né? Sim. Aí nós nos perguntamos agora, doutora Isabela, por que de inflar, aumentar essas estimativas de aborto? Onde pretendem chegar com isso? E é só no Brasil que fazem isso ou isso daí é uma ação que a gente vê em outras partes do mundo também?
Eles fazem isso, padre, para mexer com a opinião pública, né? Porque daí quando ele coloca um número tão assim, provoca um alarmismo. E também das autoridades sanitárias, né, de saúde pública. Daí eles ficam pensando o que preciso fazer então para responder a essa grandiosidade de abortos que acontecem, né? Então é para isso, é para sensibilizar a opinião pública e aquilo. Eles vão repetindo em todos os espaços, onde eles são chamados, eles vão repetindo esse número que não tem respaldo nenhum na realidade. Agora, a gente vê isso acontecer em vários países. Não é só no Brasil. Não é só no país. Essa é uma estratégia daqueles que militam pela legalização do aborto. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O aborto lá foi legalizado na década de 70. E quando o aborto foi legalizado lá, eles diziam que tinha 1 milhão de abortos. E sendo que as estatísticas de epidemiologia mostravam que tinha 200 mil. Mas eles falavam de 1 milhão de abortos, né? E também no Uruguai, depois a gente pode conversar um pouquinho a mais disso. E na América Latina inteira eles estão pressionando bem os países com esses números alarmistas. Acho que é fundamental isso, essa parte do programa que nós estamos vendo. As estatísticas são aumentadas, né? São feitos tantos abortos com o objetivo de manipular você, manipular-nos, manipular a opinião pública. Ah, sim, então já que são tantos, vamos aprovar, vamos legalizar. Nós vamos voltar mais um pouco nesse ponto, mas é importante que essa ideia já fique clara para nós, que há uma tentativa aí de manipular a opinião pública baseada nos números. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos ao programa Sim a Vida, falando hoje sobre as falsas afirmações sobre o aborto. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Sim a Vida, uma parceria da Casa Provida Mãe Imaculada com a Rede Católica da Igreja. Estamos falando hoje sobre as falsas afirmações sobre o aborto. Está aqui conosco a doutora Isabela Mantovani. Nós falávamos no bloco anterior, doutora Isabela, sobre essa tentativa de manipular a opinião pública. Eu até me recordava, eu pediria até que você falasse um pouco para a gente, teve um médico nos Estados Unidos que admitiu terem feito isso, né? O Dr. Bernard Nathanson, né? Ele militou muito pela legalização do aborto nos Estados Unidos. Ele abortou milhares de pessoas, Sim. né? Ele assumiu isso. Ele assumiu isso. Ele, na década de 60, ele foi um dos fundadores da Associação Nacional para a Revogação das Leis do Aborto, lá nos Estados Unidos. Ele trabalhou junto ao parlamento e junto à opinião pública, né, para legalizar o aborto. Ele era um grande abortista, né? Infelizmente ele trabalhou, mas depois ele mesmo, durante um ultrassom, ele percebeu o que era o aborto, que era um assassinato, que tinha uma pessoa ali e que aquela pessoa era assassinada. E aí ele se arrepende, né? E ele morreu em 2012, se eu não me engano. Parece que foi essa data. Daí ele trabalhou muito em defesa da vida, para tentar... E ele claramente afirma que eles manipulavam o número de abortos para manipular a opinião pública. Ele fala isso. Ele até tem, eu posso até ler aqui uma... a tradução é livre, né? Eu que fiz a tradução é de um livro que ele escreveu, né? E ele fala assim: eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas, na moralidade da nossa revolução, eram números úteis, amplamente aceitos. Então, por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto, e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Muito claro, né? Sim, ele fala, a gente sabia, ele até fala que os outros também, se parasse para pensar, saberia. Mas uma coisa que me impressiona nessa confissão dele é que ele fala que eram números aceitos com muita tranquilidade. Ninguém parava para questionar. Ninguém parava para questionar. E é o que a gente vê acontecendo no país. Né? Daí vem uma pessoa que fala, tem 1 milhão de abortos, daqui a pouco está todo mundo reproduzindo isso no Facebook ou até no Congresso Nacional. Né? Quando tem as discussões, tem gente que chega e fala sem nenhum respaldo, sem nenhum fundamento científico para isso. Né? Uma estimativa que não pode ser reprodutível, onde é reproduzível, não tem ciência que corrobore com isso, né, padre? Então... E aí nós entramos numa outra falsa afirmação assim, sobre a questão do aborto.
vamos legalizar, que aí alguém poderia até dizer, então já que vocês estão dizendo isso, vamos legalizar que vão diminuir os casos de aborto. É verdade isso? Legalizando o aborto diminui? Nossa, padre, o senhor perguntando isso me vem à mente assim, quantas vezes eu já não vi as pessoas que vão lá defender o aborto e começam assim, ó, eu sou contra o aborto. Né? Eu acho que ninguém em sã consciência defende o aborto. Mas, porque eu sou contra o aborto, eu quero que ele seja legalizado. É exatamente isso. Com essa argumentação, né? Daí eles falam, quando o aborto é legalizado, o número de abortos diminui. Mas daí, felizmente é meio ruim usar essa palavra, mas tem a experiência dos países que já legalizaram essa prática, né? E aí a gente pode olhar para o que aconteceu. O que a realidade desses países nos mostram? A Espanha, que legalizou o aborto na década de 80, hoje ela teve um aumento de mais de 400% no número de abortos. Estados Unidos também, na década de 70, legalizou o aborto. O número de abortos lá só aumenta. Chegou a 1.500.000 abortos, eram 200 mil mais ou menos, quando legalizou. Chegou a 1.500.000 e agora caiu um pouquinho, está em uns 800 mil, mas muito maior do que na época que legalizou. A Suécia foi a mesma coisa, o Uruguai já está seguindo esse caminho, né? No primeiro ano de legalização teve aí 6.600 abortos, no segundo ano já teve um aumento de 20% para 8.500 abortos. O México, ele aumentou em 5 anos 15%, né? A cidade do México. Ela só foi legalizada no Distrito Federal, né? Na cidade do México, né? Lá tem no Distrito Federal e alguns outros estados também, porque o México ele é meio parecido com os Estados Unidos, né? Os estados têm alguma mais independência. E lá tem 18 estados que têm leis não permissivas em relação ao aborto. Então, o aborto, poderíamos afirmar que legalizando, ele começa a ser banalizado e usado até como meio de contracepção, um meio comum de contracepção, vai mudando a cultura da sociedade? Olha, padre, infelizmente a gente tem visto isso. É isso que a gente assiste na Inglaterra. Inclusive, um dos grandes militantes pela legalização do aborto, que era um parlamentar inglês chamado Lord Steele, ele, quando viu em 2007 o número de abortos aumentando tanto no país, ele fala, tem alguma coisa errada. Porque ele dizia, o aborto está se transformando num método contraceptivo. E é isso que a gente assiste. Quando o método contraceptivo da mulher falha, ou se ela não fez uso de... Enfim, ela busca o aborto como um método. Tá fácil, tá legalizado. Sim. E o que a gente vê na Inglaterra é que o grupo que mais contribuiu para esse aumento foi o grupo das adolescentes. Então isso nos mostra que as novas gerações que não participaram da discussão sobre a moralidade do aborto, o que é o aborto, ela já nasce num país em que é normal se matar os bebês nos ventres das mães, né? É assim que se faz. Se eu engravidei e não quero uma gravidez que não é desejada, não tem problema nenhum, eu vou lá e tiro. Elas já nasceram nessa cultura. Então, quando o aborto é legalizado, ele se enraiza sim na cultura da sociedade e muda muito a sensibilidade das pessoas em relação à vida humana. O Papa João Paulo II fala de uma cultura de morte, né? A gente vê aí a legalização do aborto gerando, esse ponto que você está trazendo, eu acho que ele é fundamental. Essa pessoa que nasce dentro já de um país com aborto legalizado, é corriqueiro fazer aborto, por que não fazer o aborto quando há necessidade, né? Isso é realmente algo muito grave. Os defensores do aborto costumam apresentar o Uruguai como um exemplo, alguma coisa. O que você diria sobre isso? Eles usam bastante, porque o Uruguai foi o primeiro país, né? Porque a Guiana legalizou o aborto em 95. Mas o Uruguai, eles usaram muito essa estratégia de colocar o número de abortos lá em cima para sensibilizar a opinião pública. Então, os defensores do aborto, eles chegaram a falar, padre, que lá tinha 150 mil abortos ano. Só que daí eles fizeram a conta, não casava. O número de mulheres em idade fértil não dava para... Tinha que todo mundo engravidar e todo mundo abortar para fechar os 150 mil. Então daí ficou feio. Daí eles refizeram essa estimativa, falaram aí uns 33 mil, mas daí quando legalizou a gente viu 6 mil abortos, né? Então não era nem os 33 mil. Então esses abortos não existem, eles usaram dessa estratégia. E aí o aborto foi legalizado no país. Então os uruguaios, eles não conseguiram responder a tempo, né, a essas mentiras, porque são mentiras. E daí eles diziam, né, porque muitas mulheres morrem no Uruguai, aumentou em 100% a mortalidade materna por causa de aborto, porque no ano anterior não tinha morrido nenhuma, no outro ano morreu uma.
por causa do aborto, então daí aumentou em 100%. E também aumentou no mesmo ano morte materna por outras causas, que daí ninguém falou, né? Só aquela que tinha morrido porque tinha abortado. Então, o Uruguai, ele caiu aí nessa rede de mentiras, mas como foi o primeiro país na América Latina, né, tirando a Guiana, a legalizar... América Latina não, desculpa, América do Sul, ele virou aí uma bandeira daqueles que querem legalizar o aborto. Inclusive, o vice-ministro da Saúde do Uruguai já veio no nosso Congresso Nacional para falar da experiência exitosa, né, do Uruguai, para tentar convencer os nossos parlamentares. Acho que esse programa de hoje ele é fundamental para nós entendermos. Você trabalha as estatísticas com números falsos, você manipula a opinião pública, com isso força-se uma legalização e forçando uma legalização você tem leis que mudam a cultura de um país. É algo muito sério realmente. O nosso tempo aqui até já vai se esgotando, doutora Isabela, mas somos muito gratos por nos ajudar a compreender um pouco mais sobre isso. Você pode saber mais, conhecer mais, escreva para nós, pode mandar um e-mail para simavida@evangelizarepreciso.com.br ou entre no site da Casa Provida Mãe Imaculada, www.casaprovidami.com.br. Lá você vai ter também mais informações. Doutora Isabela, muito obrigado e eu gosto sempre de fazer uma pergunta ao final desse programa. Vale a pena dar um sim à vida? Sim, com certeza vale, padre. Quando a gente entende, compreende o valor da vida humana, da pessoa humana, a gente tem que defender muito mesmo. Muito obrigado pelo teu sim, por ter vindo aqui hoje também agradeço, conosco. E uma próxima oportunidade estaremos juntos. Deus te abençoe.